Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de Ti, 1000 anos são como um dia, e o dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela Tua ira, e o Teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de Ti, e com a Tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela Tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desapareceremos. Quem já sentiu o grande poder da Tua ira? Quem conhece o medo que o Teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Salmo número 90, versículo 1 até o versículo 12. Muito bem, então, meus amigos, estamos chegando mais uma vez aí na casa de vocês e na família de vocês, pedindo licença para entrar aí na vida de cada um de vocês. Sejam bem-vindos para esse nosso momento de culto, de encontro, de celebração, de recebimento da Palavra de Deus e também de entrega a Deus com o nosso tempo, com os nossos dons, com os nossos talentos. E esse é o assunto do culto também de hoje. Nós vamos estar olhando para a continuação do Evangelho da semana passada, de Mateus 25, e vamos encontrar agora um novo texto que fala ainda sobre as coisas do fim, juízo final e eternidade, mas com uma ênfase agora na administração dos nossos talentos, de tudo aquilo que somos, de tudo aquilo que temos. Esse é o tema do nosso culto de hoje. Então, que Deus abençoe para cada um de vocês esse momento, essa chegada aqui. Nós sempre fazemos o nosso processo de aproximação com o nosso Deus e Pai através da nossa confissão, através do nosso arrependimento e pedido de perdão. Então esse é o momento que eu convido vocês a refletirem um pouco sobre as suas ações, sobre os seus pensamentos, sobre as suas atitudes, para que a gente possa, diante de Deus, colocar tudo aquilo que não foi bom, aquilo que atrapalhou alguém, aquilo que interferiu no nosso bom relacionamento com Deus, possamos deixar tudo aqui em confissão e arrependimento diante do altar do Senhor e pedirmos então o perdão. Então, limpos de nossos pecados, podemos receber a palavra de Deus que nos inspira e que nos orienta para seguirmos na caminhada de fé. Então vamos lá, nosso momento de pedido de perdão e de oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, te agradecemos por estarmos aqui na Tua presença nesse momento de culto. Trazemos a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro por todos os pecados cometidos por pensamentos, palavras e atitudes, situações que nos afastaram do nosso próximo e também muitas vezes de Ti. Pedimos que Tu, através do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo, estenda para todos nós o perdão de todos os nossos pecados, que nos limpe de todas as nossas culpas e que nos aproxime de Ti pelo Teu amor, pela Tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, a revermos a nossa vida à luz da palavra que hoje vamos receber. Que essa palavra possa instruir os nossos pensamentos, orientar as nossas consciências e nos manter alinhados com o Teu santo Evangelho. Concede-nos esta graça pelo perdão de todos os nossos pecados. Ajuda-nos também a compartilhar o perdão com as pessoas que nós encontramos em nosso caminho. Que sejamos também assim perdoadores como Tu és com cada um de nós.
Em nome do Senhor e Salvador Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. A graça e o amor de Deus alcançam a todos nós quando nós estamos arrependidos dos nossos pecados. E assim Deus nos coloca de volta no caminho da fé. Os nossos pecados todos estão perdoados diante da nossa confissão sincera e verdadeira. E Deus anuncia esse perdão para todos nós, no nome dele mesmo, no nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Que possamos ter assim também agora disponibilidade em nossos corações para perdoar as pessoas que nós encontramos no nosso caminho, da mesma forma que fomos acolhidos e perdoados por Deus. Tendo agora mais espaço interno na nossa vida espiritual, nós podemos receber a palavra de Deus. E nós vamos seguir então agora recebendo as partes da palavra de Deus do Antigo Testamento, da Epístola e também do Evangelho. Deus abençoe essa palavra para todos nós. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor, é teu, Senhor, é teu, Senhor. Nós compartilhamos então agora o texto do Antigo Testamento de hoje, que é o texto do profeta Sofonias, no capítulo 1, versículo 7 em diante, até o versículo 16. E aqui a palavra de Deus diz assim: Está chegando o dia em que o Senhor Deus vai julgar o seu povo, portanto calem-se todos na sua presença. Ele vai oferecer o seu povo como sacrifício e já convidou os inimigos para o ajudarem a fazer isso. O Senhor diz: Naquele dia eu vou castigar as autoridades, os filhos do rei e todos os que seguem costumes pagãos. Castigarei também todos os que me adoram, como os pagãos adoram os seus deuses, e aqueles que enchem o templo do seu Deus com presentes que ajuntaram por meio de roubo e violência. Naquele dia haverá gritos de dor perto do portão dos peixes, na cidade de Jerusalém. Haverá gente gritando por socorro no bairro novo da cidade, e nos montes se ouvirão gritos de desespero. Chorem também vocês que moram na cidade baixa, pois todos os comerciantes serão mortos. Naquele dia eu vou pegar lamparinas e revistar a cidade de Jerusalém. Castigarei todos os que estão tranquilos e satisfeitos,
os que pensam assim: o Senhor Deus não vai fazer nada, não vai salvar nem castigar. Por isso, os bens deles serão roubados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão outras, mas não morarão nelas. Farão plantações de uvas, mas não beberão o vinho. O grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível, em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Será um dia de ira, um dia de aflição e angústia, de ruína e destruição, de escuridão e trevas. Será um dia de nuvens escuras e pesadas. Será um dia de sons de corneta e de gritos de batalha de soldados atacando cidades cercadas de muralhas e protegidas por altas torres de vigia. Esse é o texto do Antigo Testamento deste momento. Que Deus abençoe essa palavra para todos nós. Cristo volta brevemente, revelando seu poder, e a mansão resplandecente os fiéis vai recolher. Nesse dia tão querido, cercará de eterna luz a seu povo redimido, os que o seguem sob a cruz. Cristo volta, não sabemos em que dia possa ser, mas total certeza temos que seu rosto iremos ver. Ele fez promessa certa que não poderá falhar. Nossa fé esteja alerta, Cristo não irá tardar. Volta, Salvador amado, para nos livrar da dor e das garras do pecado e do inferno e seu horror. Dá-nos sempiterno abrigo junto ao trono teu, Senhor, onde guardarás contigo aos que cantam teu louvor. Chego para vocês então agora com o texto da epístola de hoje, que nós encontramos na epístola de Paulo, a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. E aqui a palavra de Deus diz assim: Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quanto e como essas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e no nosso juízo perfeito. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso pleno juízo,
Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Essa então é a palavra da epístola de hoje. Saudoso da celeste herança, aflito neste mundo estou, mas Cristo me enche de esperança, feliz com Ele apenas sou. A terra e suas lindas flores meus olhos querem encantar, são passageiros esplendores e não desejo aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa de vir ao mundo me buscar. Meu coração está com pressa de um reino celestial herdar. Eu sinto o peso do pecado, mas em Jesus bendito sou, pois no seu sangue fui lavado e para a glória eterna vou. A vinda de Jesus é certa, mas quando não nos fez saber, porém minha alma está alerta e não preciso estremecer. E quando vier o julgamento, o Redentor absolverá os seus fiéis e num momento consigo aos céus os levará. Chego então para vocês agora com o texto do Evangelho, que é o Evangelho desse final de semana, Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. E esse também é o texto que vai orientar a nossa reflexão logo em seguida. Aqui a palavra de Deus diz assim para nós: Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Ele lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100.
Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bom, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bom, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá ainda mais. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora, na escuridão, o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Esta então é a palavra do Evangelho de hoje. Agora nós confessamos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu. Os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu.
O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Muito bem, então chegamos aí ao momento de podermos abrir um pouco o texto do Evangelho e os demais textos que nós recebemos aí para leitura, para reflexão. Hoje nós temos aí um tema relacionado também, como foi na semana passada, a juízo final e eternidade, mas com uma ênfase agora sobre talentos, sobre dons, sobre aquilo que Deus empresta para nós enquanto nós estamos aqui dentro deste mundo e quer que nós trabalhemos com esses empréstimos, né? E eu poderia começar perguntando assim para ti, por exemplo, baseado naquela história lá de Jesus, qual é o tamanho da tua capacidade administrativa? O que tu acha que tu é capaz de administrar em termos assim de quantidade de bênçãos, quantidade de dons? No texto bíblico, Jesus diz que o dono da propriedade, ele distribuiu dons conforme a capacidade de cada um. Para um, ele deu 500 moedas, para outro, ele deu 200 moedas e para outro, ele deu 100 moedas. E adiante disso que eu pergunto para ti, qual será que é a tua capacidade administrativa? Para 500, para 200 ou para 100? E como que você está administrando essas habilidades, esses dons, que seriam as moedas, né, na história e na parábola de Jesus? Essa comparação que Jesus faz da sua pregação a respeito do juízo final e essa história, Jesus diz que um homem proprietário ia fazer uma viagem e resolveu então juntar os seus empregados e distribuir para cada um dons e talentos em forma de dinheiro, e depois ele voltaria para fazer um ajuste de contas. E ele diz, o reino de Deus é como esta parábola, ou seja, Jesus é o dono da propriedade. Nós somos os empregados que recebemos os talentos deste que viajou. Jesus deixou para nós os dons e os talentos. Confiou para cada um de nós quantidades diferentes, porções diferentes de talentos, de dons, para que nós administremos de acordo com a nossa capacidade administrativa. Então podíamos dizer que você e eu somos dignatários da confiança de Deus. Deus confiou em nós e Deus deu para todos nós dons, porque nos viu e nos declarou habilitados para realizar, para fazer, para contribuir, para construir, para preservar o seu reino aqui dentro deste mundo. E de todos nós é esperado alguma resposta. O dono da terra, que distribuiu as moedas, distribuiu para todos os três e esperava de todos os três resultados. A diversidade de dons, 500 para um, 200 para outro, 100 para outro, é a diversidade de dons que nós encontramos dentro da igreja hoje. Ou seja, a diversidade que é necessária para suprir as diferentes demandas e as diferentes necessidades do reino de Deus ainda hoje. E aqui nós deparamos com os primeiros problemas que nós enfrentamos aqui dentro deste mundo, enquanto aguardamos a volta do dono desta igreja, que somos nós, pela qual nós somos responsáveis. É muito comum, dentro dessa igreja que somos nós lidarmos com muitas comparações. Existem muitas pessoas que se incomodam com essas diferenças de dons, e estabelecem verdadeiras disputas.
de uns poderem mais do que os outros. Estabelecem concorrências acirradas por conta das diferenças. E pior do que isso, estabelecem julgamentos, muitas vezes inadequados e injustos, em relação às diferentes habilidades, capacidades e dons que Deus distribuiu dentro dessa igreja. Muitas dessas comparações acabam se transformando em verdadeiras competições dentro da igreja e das igrejas e das comunidades. Muitas acabam se transformando em desculpas de não querer ou não poder porque não pode igual o outro, e algumas autorizam, inclusive, isenções. Eu não faço porque eu não sei fazer igual do outro, então eu não preciso fazer. E através disso as pessoas acabam se escondendo, como escondeu aquelas 100 moedas, aquele empregado mau. Muitas vezes nós nos encontramos dentro dessa igreja com pessoas que se sentem absolutamente melhores do que os outros porque têm mais, porque sabem mais e porque podem mais. E outros que se sentem bem menos importantes porque sabem menos, porque podem menos. Tem alguns que se sentem muito poderosos dentro da igreja, muito presunçosos dentro da igreja, muito arrogantes, às vezes demasiadamente autoritários e às vezes injustos. E em contrapartida, temos aqueles que se sentem menos comprometidos, desnecessários e insignificantes dentro da igreja de Deus. E essa visão é uma visão cultivada meramente pelo olhar humano, porque não foi assim que Deus olhou e que Deus olha para a sua igreja. Nesse balanço de qualidades, de mais e de menos, muitas vezes quem sai perdendo é a igreja de Deus, é o povo de Deus. E aí vem a pergunta necessária nesse contexto: o que nós estamos fazendo com nossos dons e talentos? Como que nós estamos administrando? Como que nós estamos aplicando os nossos dons e talentos concedidos por Deus, o dono da igreja, para cada um de nós que pertencemos a esta igreja? Como é que nós estamos servindo a Deus com esses dons que Ele mesmo nos deu? Quando nós administramos bem os nossos dons, nós mostramos resultados positivos pela boa administração, nós vamos ouvir uma sentença, aquela que está lá no texto: muito bom, empregado bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa é a sentença de aprovação. Quando nós não apresentamos bons resultados, a sentença será outra, que também está dentro do nosso texto: empregado mau e preguiçoso, joguem ele fora na escuridão. Apenas 2 sentenças serão ouvidas pela igreja de Deus, pelo povo de Deus, por aqueles que aguardam a volta do Rei, para serem por Ele recebidos, para serem por Ele avaliados. O que podemos entender é que Jesus espera de todos nós que coloquemos os nossos dons, as nossas habilidades, as nossas posses, as nossas riquezas, os nossos poderes e as nossas forças a serviço da sua igreja, a serviço do reino de Deus, para que todos possam se beneficiar de tudo aquilo que somos e de tudo aquilo que temos. A nossa recompensa pessoal, ela não virá dentro desta igreja aqui. Não vai ser o reconhecimento, o elogio, não vai ser aquilo que as pessoas podem nos entregar. O nosso reconhecimento é da boca do próprio dono da igreja. O Senhor Jesus Cristo é quem vai dizer: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É dele que virá o reconhecimento, porque é para ele que nós fazemos, é a ele que nós servimos. E essa é a perspectiva desta parábola. Nós vemos lá no Salmo número 90, que é o salmo que nós lemos
no início do nosso culto, um versículo que diz: alimenta-nos de manhã com o teu amor até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Ou seja, nós recebemos o alimento de Deus, nós recebemos os dons, os presentes de Deus, para que nós nos alegremos, para que nós cantemos, para que nós louvemos ao Senhor. O que acontece muitas vezes é que nós recebemos todos esses dons, presentes e talentos de Deus e vivemos uma vida de negatividade, de reclamação, de indisposição, como administradores infiéis que só reclamam daquilo que têm, daquilo que são e daquilo que possuem. Aqui cabem algumas perguntas então para nós. Para que estão servindo as bênçãos que Deus colocou na nossa vida? Os dons e os talentos, os presentes de Deus, para que estão servindo? O que nós estamos fazendo com essas habilidades que Deus dá para cada um de nós? Como nós estamos aproveitando as oportunidades que surgem diante de nós de fazermos, de participarmos, de integrarmos esta igreja de Deus com os nossos dons e com os nossos talentos? Como nós estamos administrando a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos estudos, a nossa família? Porque é aí que nós aplicamos os dons que Deus deu para cada um de nós. Como nós estamos contribuindo na construção de um mundo melhor à nossa volta? Porque é na construção deste mundo melhor, com mais justiça, com mais honestidade, com mais amor, com mais tolerância, com mais paciência, com mais perdão, é neste mundo que nós aplicamos os dons e os talentos que Deus nos deu. E aí outra pergunta importante: quanto de tudo aquilo que nós ganhamos na aplicação dos nossos bens, dons e talentos, quanto disso nós devolvemos para Deus? Os empregados devolveram o dobro do que tinham recebido. Esses foram elogiados. O que não devolveu nada foi rejeitado. E aí nós precisamos perguntar também como é que nós estamos repartindo essas bênçãos de Deus com as outras pessoas que têm menos. Aqui um cuidado precisa ser tomado. Nós não podemos confundir que nós seremos salvos ou que nós seremos aprovados por aquilo que nós produzimos. Não é pelo que nós fazemos que nós vamos ser salvos. A nossa salvação, ela não depende dos nossos atos, das nossas ações, mas de Cristo. Nós somos salvos pela fé em Cristo. O que acontece a partir dessa história e que nós podemos perceber que a fé, ela está associada a uma ação. E este foi o problema daquele empregado que não fez nada com os seus talentos. Ele não teve fé, ele não teve confiança no Senhor que entregou para ele as moedas. Ele teve medo, ele teve desconfiança e por isso ele enterrou os seus talentos. Então nós podemos dizer que os outros tinham confiança em Deus, tinham confiança no dono da igreja. E por isso eles foram com confiança desenvolver as suas habilidades e talentos e viram os resultados que tinham lá. Nós seremos salvos pelo que Jesus realizou. Mas nessa parábola nós estamos constatando que as nossas ações, o resultado das nossas ações, somado à nossa fé, é que produzem aquele resultado de aprovação final. O elogio veio por causa do resultado daquilo que eles fizeram. O terceiro empregado tinha o problema que ele não confiava no patrão. Ele tinha medo, ele tinha desconfiança desse patrão. E por falta de fé, ele não conseguiu desenvolver os seus dons. Falta de fé leva à ausência de ações. E esta ausência de ações é o que leva à reprovação na parábola de hoje. Joguem fora na escuridão o empregado inútil, porque não serve para nada, se não está à disposição de Deus, se não está à disposição da igreja de Deus, se não está à disposição dos seus irmãos, da sua família, do meio onde vive. Se vive trancado nas paredes do medo,
da desconfiança e da falta de fé. Posturas que não combinam com a fé em Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus Cristo que nos convida a nos entregarmos a Ele com toda a confiança, na certeza de que Ele providenciará todas as coisas que nós precisamos também. Podemos afirmar que a vida cristã, ela é uma via de mão dupla. Deus confia a nós os dons e nós confiamos em Deus no desenvolvimento dos nossos dons. Quanto mais nós usamos os nossos dons e os nossos talentos dados por Deus, mais eles se multiplicam. Isso foi o que aconteceu na história. Você me deu 500 moedas, aqui estão outras 500 que eu ganhei. Você me deu 200, aqui estão outras 200 que eu ganhei. Porque na medida que nós lidamos com os dons, que nós desenvolvemos os dons, que nós praticamos os dons, os valores e as virtudes que Deus nos deu, eles se multiplicam dentro de nós. E na medida que nós escondemos e nos encolhemos com os nossos dons, menor nós ficamos, menos importância, menos utilidade se vê por esses que se encolhem diante de Deus. Então o convite que o texto bíblico nos faz hoje, para nós que estamos aguardando o encontro com Jesus no dia do juízo final ou no dia da nossa morte, este vai ser o fim para cada um de nós, que nós sejamos vivos na fé e que sejamos ativos no amor. Esta combinação é que vai nos levar à aprovação. A nossa aprovação final por Deus está baseada nesses dois elementos. Que Deus conceda que cada um de nós, no aguardo do encontro com o Salvador Jesus Cristo, possamos estar lidando com os dons que Ele nos deu. Amém. Faze-me, ó Deus, guardar minha alma não mortal e preservá-la para entrar no reino celestial. Para este meu dever, poder, ó Deus, vem dar em vera fate meu ser, desejo consagrar. Teu filho quero ser de todo o coração, a fim de em Cristo receber a eterna salvação. Ajuda-me a velar e a fé conservarei, porque se em Cristo me fiar, jamais perecerei. Muito bem, então nós chegamos agora ao momento de finalização já do nosso momento de culto aqui e vamos aí lembrando os nossos aniversariantes e também as pessoas que estão em situações aí de saúde, precisando do nosso olhar e das nossas orações. Primeiro então os aniversariantes, nós vamos lá no dia 9 de novembro com o Jorge Silva, que estava de aniversário. Depois nós tivemos lá no dia 13 de novembro a Luciana Bielefeld e também a Natália Nuevo. E esses então são os que nós temos aqui, no nosso registro aqui. Se você por acaso não foi lembrado, você pode dar um alô para nós aí que nós incluímos você na nossa listinha. Bem, nós vamos então agora àquelas situações de saúde que envolvem algumas pessoas que são das nossas relações aqui de amizade, de fé e de convívio. Em primeiro lugar, nós queremos lembrar a Silvina,
e agradecer a Deus junto com a Silvina por ela ter passado por um momento de cirurgia importante e está se recuperando bem. Nós queremos contigo, Silvina, agradecer a Deus por todas as bênçãos que Deus te concedeu também na passagem desse momento importante aí da tua vida. Queremos também lembrar ainda o meu cunhado, o Ângelo, que continua e segue internado, né, em procedimentos aí de saúde, lidando agora com a possibilidade de um câncer também, pedindo que Deus esteja com ele lá e possa protegê-lo e orientá-lo também nesses momentos. Queremos também lembrar a Natália Nuevo, que passa também pela recuperação da sua saúde, pedindo que Deus esteja contigo, Natália, para que tu possas superar também esses momentos difíceis pelos quais você está passando no tratamento também do câncer que chegou aí na sua vida nesse momento. Então essas são as pessoas que nós queremos lembrar nesse momento. Queremos, junto também com a Fanny, lembrar também a gratidão a Deus, né? A Fanny também passou por um momento de cirurgia de catarata, pedindo que Deus esteja com ela aí na recuperação também nesse momento da vida dela. E pelos demais que nós não conhecemos, queremos também pedir que Deus esteja presente na vida de todos vocês, especialmente aqueles que passam por muitas provações aí na sua vida, né, afetiva, na sua vida relacional, as crises familiares que muitas vezes visitam a gente também. Que Deus esteja presente na vida de vocês e possa encorajá-los a seguir com confiança, na certeza de que Ele está com vocês, que Ele abençoa, protege e guia a todos nós. Então vamos ao nosso momento de oração, seguido então pelo momento também do Pai Nosso. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te pedimos a favor das pessoas que nós lembramos agora nesse momento de oração, começando pela lembrança dos aniversariantes, pedindo que amorosamente tu acolhas a cada um nesse trajeto de vida, que possam ser abençoados e protegidos por ti. Agradecemos a ti por todas as bênçãos que eles receberam até o presente momento, pela graça da vida, do convívio familiar, do trabalho, dos amigos, enfim, tudo aquilo que de bom veio na vida desses teus filhos e pelas forças que tu deste a eles para enfrentar os momentos de dificuldade. Protege e abençoa a cada um para que continue encontrando sempre na tua mão aquilo que necessitam para a sua felicidade e plenitude. Lembramos também as pessoas que estão envolvidas em situação de saúde, pedindo que tu amorosamente cuides das necessidades específicas de cada um desses teus filhos e filhas que passam por dificuldades nesse tempo na sua saúde. Pedimos que tu ordenes aos teus anjos que estejam próximos, que estejam perto de cada um desses teus filhos, fortalecendo, amparando, aumentando-lhes as forças para que possam resistir nesses momentos de dificuldade física e muitas vezes espiritual também. Que o teu amor também esteja com os familiares, para que eles possam ser apoio importante nesses tempos difíceis. Que tu dê sabedoria aos médicos e boa vontade aos enfermeiros que cuidam dos doentes, para que possam assim formar um conjunto de conforto para esses filhos que passam por dificuldades. Tudo isso, a Deus, nós entregamos nas tuas mãos, pedimos que tu amorosamente cuides e protejas de cada um de nós. Também neste final de semana, que nós participamos do processo eleitoral nos nossos municípios, pedimos que nos dê consciência de responsabilidade pelo voto que vamos depositar nas urnas nesse final de semana. Que sejamos responsáveis, que a tua mão possa guiar os resultados dessas eleições para que a justiça prevaleça sobre todos, para que os direitos de todos sejam respeitados através dos novos políticos que serão eleitos. Confiamos isso também nas tuas mãos, pedindo que amorosamente tu cuides também desse assunto para nós. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, te pedimos e agradecemos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam agora a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde,
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.